Vamos aqui à palavra de Deus. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, eu não deixo de orar por vocês, mencionando-os em minhas orações. É a oração de Paulo fazendo para a igreja, para os irmãos da igreja de Éfeso. E eu quero só destacar o seguinte, antes de entrar na oração dele, que a igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais influentes do Novo Testamento. Essa igreja foi fundada por Paulo e uma das igrejas mais pulsantes, emergentes e assim, marcantes do cristianismo. Paulo escreve, que fundou esta igreja, ele escreve para esses irmãos, registrando uma oração para eles. E quando eu meditava nesse texto para compartilhar com vocês, eu falei assim, eu vou entrar debaixo dessa oração e vou levar toda a comunidade da Graça Zona Sul a entrar debaixo dessa oração de Paulo. Veja o que Paulo ora por uma igreja que estava vivendo um avivamento no seu nascedouro. Uma igreja influente, uma igreja poderosa, uma igreja que está influenciando toda uma cidade. Veja a oração que ele faz. No verso 16, então, ele diz que não deixa de dar graças, mencionando em minhas orações. E aí ele registra aqui o que é que ele pede para esta igreja. Ele diz assim, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, eu peço para que Ele lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olhos do coração. Coração tem olho. Paulo está dizendo assim, eu oro para que o ser interior de vocês, que quando a Bíblia fala de coração, ela fala do nosso ser interior. Não é o coração, o músculo. É do nosso ser interior. É o nosso mundo interior. É o nosso espírito, é o nosso coração. É até difícil de explicar isto e de separar. Então Paulo está dizendo assim, eu oro para que o interior de vocês, o homem interior de vocês, o coração de vocês, os olhos do coração, ele está buscando palavras para explicar aqui. Sejam iluminados, sejam esclarecidos. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. A fim de que vocês conheçam as riquezas gloriosas da herança dele em vocês, que são os santos. Então veja, no verso 19 continua ele dizendo assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua força poderosa. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, muito acima de todo poder e domínio, muito acima de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou a Cristo, cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância.
Agora eu quero ler esse verso para você, na versão da mensagem, diz assim: é isso, e isso não é provisório, assim será para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você pode declarar junto comigo isso, por favor? A igreja é o corpo de Cristo. Pregue para o seu irmão dizendo assim: olha, a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Aí na versão da mensagem diz assim, olha, por esse corpo, olha que expressão bonita, por esse corpo ele fala, ele age e preenche tudo com a sua presença. Por esse corpo que somos nós, a igreja, ele fala, ele age e preenche tudo. Preenche tudo. Ou seja, Cristo está na terra por causa de você. Cristo está na terra através de você. Aonde você vai, você leva a presença de Cristo. E nós precisamos ganhar essa consciência. E é por isso que Paulo faz essa oração. Lembrando do que eu já falei aqui, de que ele está fazendo essa oração por uma igreja vencedora, uma igreja assim, power mesmo. Não era qualquer igreja, não é uma igreja fria, não é uma igreja que estava se desviando, não é uma igreja desviada, não, é uma igreja que estava no melhor dos seus dias. Mas mesmo no melhor dos seus dias, Paulo, que enxergava mais além, tinha revelações mais profundas, ele olhando para o estado daquela igreja, ele fala, não, eles não perceberam, tem muito mais, eu vou orar por eles, eu oro para que os olhos de vocês se abram, para que os olhos de vocês se abram. E um exemplo que me veio à mente foi quando Eliseu, como é que funciona isso, olhos espirituais? Vou dar um exemplo para você bíblico. Você se lembra daquele episódio, lá em 2 Reis, capítulo 6, um dia, o rei inimigo, toda hora querendo atacar Israel, Deus revelava a Eliseu a estratégia desse rei. Eliseu ia lá, chamava o rei de Israel e dizia assim, olha, quero antecipar um negócio para você, que Deus me mostrou que o rei tal está vindo contra você no dia tal, e ele revelava o futuro, que o profeta, um dos ministérios do ofício do profeta é mostrar também o futuro, para prevenir as pessoas e prevenir a igreja. Então Eliseu ia lá e entregava para o rei de Israel. Então o rei de Israel tinha outra postura, outra estratégia, e aí vencia as guerras. Quando o rei soube, o rei inimigo soube que havia um profeta cagueta, lá no meio do seu povo inimigo, ele quis mandar matá-lo. Então ele falou assim, olha, aonde que ele está? Olha, disseram para ele assim, está tudo lá, eu estou resumindo para você, 2 Reis, capítulo 6. Ele está lá em Dotã era um lugarejo lá. Ele falou assim, então eu vou mandar cavalos e cavaleiros para lá para prender esse cara e matá-lo. E Eliseu estava num lugar, e do lado tinham várias montanhas. Ele acordou bem cedo, naquela manhã, enquanto ele tinha lá seu tempo com Deus, o seu discípulo chamado Geazi, saiu para fora da casa onde eles estavam, olhou e viu os montes ao seu redor, coalhado de soldados e cavaleiros para prender Eliseu e matá-lo. Um homem, não era um exército, veio um exército inteiro para prender um cara. Ele voltou para dentro apavorado, dizendo, Senhor, 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 nós estamos ralados aqui, olha, tem um exército aqui para prender a gente. Eliseu foi lá, olhou para o exército e falou assim, ô Geazi, fica tranquilo. Maior é o exército que está conosco que está com ele. Fica tranquilo. Ele falou assim, mas como é que você está dizendo isso? Ele falou assim, eu vou fazer uma oração para você. Senhor, abre os olhos espirituais dele, para que ele veja. Agora vai lá em 2 Reis, capítulo 6, por favor. Vê lá. 2 Reis, capítulo 6. Veja que tremendo isso. Isto aqui é uma coisa, é uma chave para a palavra que eu quero deixar no seu coração hoje. 2 Reis, capítulo 6.
Segunda Reis, capítulo 6. 16, 17, né? Ele diz assim: ah, Senhor, o que faremos? Né? Viu lá todo mundo, aí 16, o profeta respondeu: rapaz, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que estão com ele. Aí Geazi falou assim: tá, onde estão eles? Aí Eliseu voltou-se para ele e disse assim, orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Que olhos esses que foram abertos aqui? Espirituais. Não foram naturais. O natural, Daniel, era o que Geazi estava vendo. Ele estava vendo uma realidade. Só que, Francisco, o homem espiritual, ele não vê a realidade, ele vê além da realidade. Quem tem uma mente transformada, uma mente renovada, não vê as coisas como elas são, apenas vê acima daquilo o que elas deveriam ser. E quando olham para aquilo que deveriam ser, elas invocam os céus para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eliseu tinha essa mente transformada. Ele ora para Geazi e então ele orou: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor do Eliseu. Eu queria que você pensasse um pouquinho nesta cena. Deixe a sua imaginação ir. Eu tenho pedido a Deus isso: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Esta oração que Paulo estava fazendo, porque com os olhos naturais, por mais regenerado que você seja, por mais cristão que você seja, com os olhos naturais, você só vai ver as coisas naturais, você não vai ver as coisas espirituais. E eu estou tentando não contar um testemunho aqui, mas eu vou contar para você. Eu vou contar algo que aconteceu conosco. Muitos anos atrás, eu estava saindo de um casamento, eu, a Anice, o Vitor estava pequenininho, deitado no banco de trás do nosso carro. Eu parei numa rua do Tatuapé à noite, já umas 10 horas da noite. Parei para atender um telefonema no celular, não quis falar, é uma conversa que eu sabia que ia demorar um pouco. Aí eu parei, fiz a bobagem de parar numa rua escura e tal, e enfim, isso não é o detalhe. O detalhe é o livramento que eu quero me destacar. O Vitor dormindo no banco traseiro, a Anice no banco do passageiro aqui. A hora que eu parei ali, eu estava distraído no telefone e eu vi um cara vindo na minha direção, de lá para cá, e eu tive aquela sensação, que eu ia ser assaltado. Aí eu fiquei olhando o cara assim, né? Carro no ponto morto, ligado, eu falei: meu, eu vou arrancar. A hora que eu pensei em arrancar, eu estava com o vidro aberto, eu senti um cano gelado encostar na minha assim. Um estava indo daqui, o outro tinha vindo de trás já. Falou: desce, 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 desce. Eu falei para Nice: desce agora, desce do carro, pega o Vitor e desce. E eu fiquei fazendo uma horinha ali, o cara: não, desce, desce, aquela gritaria toda. Falei: calma, meu amigo. Falei com esse tom de voz, eu falei: só pode ser a graça de Deus. Falei: calma, amigo, está tudo sob controle. O carro está aqui, não vou fazer nada, não vou reagir. Tirei a chave assim, fui abrindo a porta, falei para ele: sai, pega o Vitor e sai. Peguei a chave, pus na mão dele. A hora que ele foi pegar a chave assim, eu segurei a chave e fiz assim, olhei no olho dele, então falei assim: eu quero que só saiba de uma coisa: você está roubando um carro de um servo de Deus. Vai em paz, tó. A hora que eu falei isso para ele, ele deu 2 passos para trás, Mauro. Arregalou um olho desse tamanho, gritou para o outro: deixa o cara aí, deixa o cara aí, deixa o cara aí. Os dois enfiaram o revólver no cinto e saíram voados assim. O que foi aquilo? Se eu sou uma pessoa natural, eu falo: bom, ele ficou intimidado com o meu shape.
com o meu porte físico. A hora que ele viu eu sair do carro, falou, meu, estou ralado, olha o tamanho do cara. Se eu tenho uma mente natural, mas eu tenho certeza absoluta, e eu torço para ver o dia que eu encontro esse cara, ele me conheça, ele me encontre no YouTube da vida, mande uma mensagem para mim no meu Instagram, dizendo assim, eu sou aquele cara que assaltou você lá, eu sou um cristão hoje, eu sou crente, eu quero dar um abraço em você, eu estou esperando esse dia ainda, porque eu estou curioso para saber o que ele viu, porque ele não viu eu. Queria saber quantos anjos ele viu, o tamanho dos caras. Porque, meus irmãos, eu estou mexendo com você nisso, porque nós estamos vivendo um cristianismo totalmente pragmático. Na base do esforço, nós estamos virando religiosos sem perceber. Nós não estamos contando com as intervenções sobrenaturais, nós estamos contando que tudo é na base do nosso esforço, hei de vencer, eu vou, eu consigo, e o mundo espiritual está ao nosso derredor aqui, ó. Foi isso que Eliseu orou, para que Geazi visse. São esses olhos espirituais que Paulo está orando para que a igreja enxergasse. Enxergasse o quê? Enxergasse o quê? Então, posto isso, eu quero caminhar com você agora. Eu preparei alguns slides para você, que vai ajudar você, para que nós vejamos o poder da ressurreição de Cristo, como ele está à disposição da igreja. Vamos ver como é que isso funciona, vamos lá. Leia comigo essa frase, por favor. O poder da ressurreição de Cristo está à disposição da igreja, que é o seu corpo na terra. Então, no próximo slide, vai mostrar que a igreja, que somos nós, é a porta do céu nesta terra. Olha que sacada isso aqui. Gênesis 28, 16 e 17, é aquele sonho que Jacó teve, onde ele diz assim, Jacó acordou do sono e disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Teve medo e disse, temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus e a porta do céu. Veja, ele está dizendo assim, Jacó dorme, ele estava fugindo do seu irmão, Gênesis 28, de repente ele dorme, ele acorda, tem um sonho, nesse sonho ele vê uma escada que sai do lado dele e vai até os céus. Ele acorda desse sonho e tem essa expressão. E ela é muito interessante, essa expressão, para nós reforçarmos isso que eu estou tentando passar para você aqui hoje, desta visão espiritual que nós precisamos ter, daquilo que Deus faz e está fazendo. Ele está dizendo na hora que ele acorda do sono, sem dúvida o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele teve medo, ele falou, temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus e esta é a porta do céu. O que significa porta? Tenho aqui uma expressão que eu destaquei para você no próximo slide aí. O que significa porta? Porta é um lugar de transição. Quando você fala assim, eu estou esperando que Deus abra uma porta. Você quer fazer o que com a porta? Você quer sair de uma posição para outra. Ali tem uma porta. Quando você entra naquela porta, você entrou para dentro de um outro ambiente. Então, porta é um lugar de transição, é um lugar de acesso. Por isso que eu quero afirmar para você que a igreja que somos nós somos essa porta do céu na terra. Porque nós somos esta agência para mostrar para pessoas que há esperança, que há vitória, que há possibilidade, que é um Deus vivo, um Deus que responde às orações. E essa transição que elas farão através de nós. Então a igreja é esta porta, essa porta de acesso e a transição. Agora, eu quero destacar também essa expressão que ele fala, que tem tudo a ver com o que Geazi disse lá, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Sem uma revelação como teve Jacó, um sonho, nós podemos ignorar a presença de Deus em nossas vidas e em nosso redor. Eu falava com o meu G100 no compartilhar dessa semana. Todos nós temos a consciência que depois que nós temos o nosso tempo de oração pela manhã, temos o nosso tempo de primícia de devocional ali,
todos nós saímos para o trabalho, saímos para as nossas atividades com a convicção, a revelação de que o Senhor está dentro de nós e para todo lugar que nós vamos, Ele está conosco. Nós temos esta revelação de forma clara. Perguntei, e eu respondi eu mesmo, nem eu tenho. Eu não sei se você percebeu, nós temos nosso tempo devocional, muitas vezes nós fazemos ele com esmero, mas a hora que a gente acaba aquilo ali, desconecta, bom Deus, agora é comigo, hein? E você não cultiva esta presença, não cultiva esta presença. E nós precisamos cultivar esta presença. Alguém tem um lenço aí? Eu quero dar um exemplo aqui, alguém tem um lenço? Um lenço, um paninho. Nem o Demerval tem lenço? Pode ser isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como se fosse, um dos símbolos dele é uma pomba, que veio sobre Jesus lá no... Imagine que o Espírito Santo vem sobre mim e pousa aqui no meu ombro como uma pomba. Ele pousou no meu ombro, como uma pomba. E se você tem a consciência de que tem uma pomba, que é a presença do Espírito Santo nos seus ombros, como é que você vai andar durante o seu dia? Como é que você andaria, Odair? Calmamente, confiante, fazendo uns carinhos na pomba aqui, conversando com ela. Você andaria. Você não faria movimento brusco, você não gritaria, você não faria nada. Você tem a consciência, porque há algo visível que está aqui com você. Se você fizer um movimento brusco, ele pode sair de você. Isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4. Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Longe de vós toda a gritaria, toda a amargura, toda a cólera. Não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estão selados para o dia da promessa. Então eu estou pedindo a Deus uma criatividade para eu criar alguma coisa, e se alguém criar aqui eu vou adotar, algo que nos remeta, nos lembre o tempo todo, que Ele está em nós, o tempo todo. Porque se você tiver essa consciência que Ele está em você, o tempo todo, você vai ter outra postura, você vai ter outras ações, você vai ter outras reações, porque infelizmente a nossa mentalidade ainda natural e religiosa faz com que nós tenhamos o nosso tempo de oração ali, levantamos e saiamos dali. Daqui 10 minutos vem uma notícia, você já tem uma reação explosiva, tensa. Peraí, como assim? Como assim? Você se levanta de um tempo de oração, de comunhão com o Pai e começa a gritar com as pessoas? Grita com o seu marido, grita com o seu filho, como assim? Como assim? Então você rezou. Como assim depois de um tempo você não é capaz de resistir a uma tentação? Como assim? O que você cultivou? O que você pôs dentro de você? Então, Jacó estava dizendo, Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus está neste lugar aqui, ó, e eu vou ler para você, algo que eu estou até notando um pouco aqui já em alguns cultos nossos, mas eu espero com a graça de Deus, que isso não ocorra mais. O Bill Johnson, no seu livro O Poder de uma Mente Transformada, ele diz assim, sem uma revelação que Jacó teve nesse sonho,
podemos ignorar a presença e obra de Deus em nossas vidas e em nosso redor. Estive em cultos ao longo da minha vida e pude ver repetidas vezes Deus transformar a vida de uma pessoa dramática e completamente, enquanto a pessoa que estava ao lado nem se dava conta de que Deus estava na casa. O culto está rolando, a adoração está acontecendo, a palavra está sendo pregada. O Alexandre aqui nessa cadeira está sendo tocado por Deus, transformado, ministrado. Na cadeira, a 50 centímetros do lado, 1 metro do lado, 2 metros do lado, tem outro olhando o celular, conferindo redes sociais, vendo os detalhes do jogo do seu time que ganhou hoje. Talvez seja uma palavra de ciência que Deus está mostrando aqui agora. Nem aí com a presença de Deus. Vai receber o que esse cabra? Vai receber condenação. Porque num centro espírita não se masca um chiclete, em reverência aos demônios que lá estão. Então, Deus está se movendo. Deus está se movendo. Mas nós não temos a consciência. É você que cultiva isso, meu amigo. É você. Lucas 1,52 diz: Ele despede vazios os ricos e sacia de bens os famintos. É assim que funciona. Que esforço você fez para vir a esse culto hoje? Não foi o esforço que a Simone fez para trazer o Haroldo. Não foi. Não foi. Haroldo está aqui, se recuperando de um AVC, cada dia melhor, cada dia com mais fé. Semana passada oramos por ele, estamos confiando, ele está melhorando. Eu vi esse homem morto. E a família aqui apoiando. E a Simone está aqui, bonita, bem cuidada, se cuidando, sua filha ali. Não é o mesmo esforço que eu fiz para vir aqui. Isso denuncia para mim, estou com fome, eu quero, estou crendo. É por isso que Deus está fazendo na vida do Haroldão, meu amigo. Certo, Haroldo? Captando mais do que muitos de nós aqui a pregação de hoje. Fazendo um ano. E ele vai ficar melhor do que aquela moça que eu mandei o vídeo para você. A Raquel Foz, né? Sara Foz. Adriana Foz. O que você quer, meu amigo? O que você quer? Você quer entretenimento? Veio no lugar errado. Eu estou querendo presença. Eu estou querendo poder. Eu estou querendo milagres. Eu estou querendo maravilhas. Geralmente, diz ele, essa pessoa que está ao lado do outro que está sendo ministrado, está pensando no que vai comer depois da reunião, no resultado do jogo do seu time do coração, no trabalho que se iniciará no dia seguinte, enquanto outras pessoas estão sendo renovadas, visitadas, transformadas totalmente apenas a 1 centímetro de distância. Quem é você? Qual a sua expectativa? Qual a sua expectativa? Sei da história de um evangelista, um homem de Deus, que tinha marcado uma ministração num ginásio, e muitas pessoas estavam indo para lá. Ele tinha um dom de provocar a fé para operar milagres, e muitas pessoas estavam indo para lá. Ele teve um problema no aeroporto e atrasou o seu voo horas, e na hora que eles aterrizaram, ele estava com um assessor dele que ligou para o lugar para justificar o trabalho dele, o atraso dele. Falou: aconteceu um problema aqui. Ele falou assim: olha, nós já estamos aqui, o culto estava marcado para 7 horas da noite, nós já estamos aqui há 2 horas celebrando. Ele falou assim: puxa, perdoe, diga para os irmãos que eu estou chegando, talvez em 40 minutos, em 1 hora eu consigo chegar aí, fique tranquilo, já estou aqui, estou dando uma satisfação. Ele falou assim: não, fique tranquilo, o senhor,
Porque Deus já está operando, os aleijados já jogaram muleta para cima aqui, gente de cadeira de roda já abandonou a cadeira de roda, cegos já estão vendo, e o ungidão não tinha nem chegado. Você sabe por quê? Vamos ver se você sabe por quê dentro desse contexto. Expectativa. Ora, se você vem sem expectativa nenhuma para esse culto, sabe o que você vai receber? Nada. Se você vai sem expectativa nenhuma para o G100, sabe o que você vai receber? Nada. A mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, tinha gastado tudo com seus recursos, com tudo para salvar a sua saúde, soube de Jesus, saiu, gastou, pegou as últimas forças que ela tinha, foi até Jesus, e ela dizia, eu vou até Ele. Porque se eu apenas tocar nele, eu não preciso que ele toque em mim, se eu conseguir tocar nele, eu serei curado. E ela saiu no meio daquela multidão, e tocou em Jesus. Só ela tocou em Jesus, Washington. No meio de um aperto daquele, muitas pessoas tocaram em Jesus. Mas ela, quando tocou, Jesus parou e falou assim, opa. O que está acontecendo aqui? Alguém me tocou. Os discípulos, Senhor, por favor, como assim alguém te tocou? A multidão está se acotovelando aqui. Ele falou, não, alguém me tocou de maneira diferente. Porque de mim saiu o poder. Por que saiu o poder? Porque aquela mulher provocou um milagre por conta da expectativa e necessidade, sonho, desejo que ela tinha. É assim que Deus age, meu amigo. Essa é a pedagogia de Deus. Caminhando para o final para a gente orar aqui. Veja o que Jesus profetizou a respeito da sua ressurreição. Veja só que tremendo. Próximo slide aí, por favor. Vai seguindo que eu vou dando os toques aqui. Hein? Veja que ele profetizou a respeito da sua ressurreição atuando como corpo nesta terra. Lá em Mateus 16, 18 a 19, ele diz assim, você pode ler comigo, por favor? Vamos lá? Vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Jesus estava dizendo desta igreja, desta porta, desta casa, deste mover do seu corpo nesta terra. Ele estava explicando isso. E ele estava dizendo que as portas do inferno não são capazes de obstruir. E aí o nosso querido Bill Johnson diz o seguinte, olha aqui que frase tremenda. A nossa mente é a guardiã do reino de Deus. Ela é o lugar de acesso e transição e poder. Com isso podemos concluir que as portas do inferno estão colocadas na mente das pessoas. Eu vou explicar isso melhor para você. Satanás, ele não tem poder algum, a não ser o poder do engano e da mentira. Então, para ele atuar através do engano e da mentira, ele precisa que você concorde com ele. A partir do momento que você concordar com ele, e você concorda através dos seus pensamentos, das suas elucubrações, você vai concordando com ele, a partir daí ele opera, a partir daí ele age. Ele não age sem você autorizá-lo, ele não age sem você concordar com ele. Então vou dar um exemplo para você. Veja só o que aconteceu em Mateus 16, 21 a 23, na sequência do texto. Jesus disse assim, né? Ele disse ali anteriormente que as portas do inferno não prevaleceriam contra ele e tal, nem com o seu avanço, beleza. Aí um discípulo dele, chamado Pedro, faz a seguinte declaração. Depois desse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Ele seria morto, ressuscitado no terceiro dia. Jesus está contando. Depois dele dar essa declaração aí do que a igreja ia fazer nessa terra, ele começou a contar. Então,
as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Mas é o seguinte, eu estou indo para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, Está contando as coisas do futuro que acontecer. Nesta hora, Pedro, para tudo, Senhor. Isso não pode acontecer contigo. Pedro chamou à parte e começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, mestre. Isso de modo nenhum te acontecerá. Não parece que é uma boa coisa que Pedro está falando? Poupando o Senhor, fazendo um alerta para ele. Veja a resposta de Jesus, linkado com essa questão da mente, como a mente humana funciona. Olha o que ele respondeu para Pedro. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda Satanás. Ele falou com quem? Ele falou com quem aqui? Com Satanás. Ele não falou com Pedro. Pedro, seu endemoniado. Não, não falou isso. Ele discerniu, porque ele era um homem de mente renovada, um homem que tinha visão espiritual. Ele discerniu que Pedro estava falando da parte do diabo. O raciocínio de Pedro era um raciocínio natural e não espiritual. Então ele repreende Satanás, arreda Satanás: tu és para mim pedra de tropeço. Agora ele fala para Pedro, presta atenção no diálogo. Quando é para Satanás, ele dá um nome: arreda Satanás, exclamação. Aí ele volta para Pedro e fala assim: Pedro, você está sendo para mim uma pedra de tropeço. Sabe por quê, Pedro? Porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Cogitar significa ter entendimento. Cogitar significa sentir, pensar. Jesus está dizendo assim: olha, você sente, você interpreta as coisas com uma mente natural. Você está cogitando não das coisas de Deus, você está cogitando das coisas dos homens. Pedro, está muito bonito o que você está dizendo aí, mas não tem nada a ver com o projeto do Pai. Você está com uma mentalidade atrofiada, uma mentalidade antiga. Você está cogitando, você está dando lado para Satanás. Você está concordando com ele. Porque muitas vezes, meus irmãos, nossos pensamentos, que nós achamos que são naturais e humanistas, eles estão indo contra o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que Jesus disse assim: se teu inimigo tiver fome, dá uma pedrada nele. Não, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Porque o homem natural não cogita dessas coisas. Ele não pensa assim. Ele não pensa assim. Então veja, nós temos 3 tipos de homens na Bíblia. O homem carnal, vendido sobre o pecado, o ímpio. Nós temos o homem natural, que é esse que agiu como Pedro agiria, e o homem espiritual. São 3 níveis. E Deus quer que eu e você vivamos na esfera do espiritual, não do natural. Natural não cogita nas coisas de Deus, ele não entende as coisas de Deus, como diz 2 Coríntios capítulo 2. Agora, encerrando, como é que nós podemos usar o poder da ressurreição de Cristo a nosso favor? Vamos lá, no texto aqui, por favor. Usando o poder de Cristo, a ressurreição de Cristo a nosso favor e dos interesses de Deus nessa terra. É simples demais. Olha aqui, o que ligares na terra, vamos ler juntos? O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Esse foi o foco do ministério de Jesus. Como é que nós exercemos e nos apropriamos do poder da ressurreição? Quando você tem a visão do que está acontecendo no céu, e então você liga aqui na terra.
Por isso que Jesus disse assim, olha, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Então, para que você intervenha nesta terra, você precisa descobrir o que é que Deus está fazendo no céu. Qual é o padrão do céu? Vou dar um exemplo para você. Está uma situação de discussão, de guerra, marido e mulher, pais e filhos. Este é o ambiente do céu ou do inferno ou da terra? É do inferno e da terra. Então é hora de você intervir e ligar o que está acontecendo no céu, o ambiente do céu na terra. E como é que você liga isso? Quando você faz uma oração em concordância. Quando você concorda. Quando você pega aquilo que está acontecendo no céu, que deveria acontecer na terra, você vem e liga aqui. Como é que você liga isso? Ligando isso através da oração. O meio mais eficaz de nós provocarmos milagres é o meio da oração. Quando você faz isso, meu amigo, não tem para ninguém, as coisas acontecem. Deus age de forma maravilhosa, maravilhosa. E eu quero encerrar com 2 testemunhos aqui. Para fazer uma oração em cima disso aqui, nós vamos fazer uma prática. Janeiro de 2012, estava tirando uns dias de férias no litoral norte, com a Anice, a minha família, e naquele dia nós, fazendo planos por ano, fizemos a nossa devocional pela manhã ali, e nós conversamos, entramos num acordo. Este ano nós vamos dar um passo de fé e vamos comprar o nosso apartamento. 2012 eu já tinha 26 anos de casado. Osmar, você não tinha casa própria? Já tive umas 3. Vendi, foi assim. E eu tinha uma pequena reserva que estava colocada numa casa, não tinha jeito de eu retirá-la. Que eu tinha vendido um imóvel e coloquei o dinheiro numa construção, não tinha como mexer nele. Eu não tinha um tostão para dar de entrada. Mas o que nós tivemos? Nós tivemos uma visão do céu para a terra. Entendemos que naquele ano era o tempo de Deus para nós darmos um passo para comprarmos o nosso apartamento. Então lá na praia nós escrevemos este alvo do ano, oramos juntos e começamos a orar diariamente, ligando este projeto. Veja, não tínhamos recurso nenhum. Quando foi em setembro do ano de 2012, quando nós estávamos completando 25 anos de casado, Deus, essa gestação durou 9 meses, naquele ano que eu estava pensando nisso, nós ganhamos uma viagem para Israel. A comunidade sede nos presenteou, os dois, uma viagem para Israel, que não é barato. Fomos para Israel. Eu podia falar assim, não, eu não posso ir, não posso, onde já se viu, que incoerência. Eu ganhei a viagem. Eu fui. Foi em maio. Voltamos e continuamos ligando a nossa oração. Deus moveu os céus, moveu pessoas, moveu recursos para que nós dessemos uma entrada pela fé no apartamento. Eu dei uma entrada no apartamento de 500 mil, um cheque de 20 mil em 2 de 10, sem ter saldo nos dois. Um para 15 dias e o outro para 30. Corri para vender uma Tucson 2007 que eu tinha para poder cobrir esse cheque. E aí foi assim, meus irmãos. Eu não consigo explicar para você, como é que eu juntei 100 mil reais para dar de entrada naquele apartamento. Mas a entrada foi dada. O apartamento depois teve um boom imobiliário, foi super valorizado. E hoje eu estou colocando ele à venda, que eu quero vir para Ipiranga. Se alguém quiser comprar um apartamento em Tatuapé, pode falar com o Ivan ali, ou daí, que eles estão negociando ele para mim. Mas o que eu quero dizer para você?
Você não precisa ter recurso na sua mão, você precisa ter visão daquilo que Deus tem. E a partir dessa visão, você conectar e ligar, porque tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Deus, como eu já disse para vocês, os céus estão repletos de toda sorte de provisões, esperando alguém que vá lá e conecte uma coisa com a outra. Sabe quando você pega aquele cabo do modem assim, está sem internet na sua casa, o cara vem, aí pega aquele cabo de rede assim, pá, aí a internet aparece, começa a navegar livremente. Deus está só esperando alguém conectar-se, ligar. Então eu queria que você ficasse em pé comigo, eu ia dar 2 testemunhos, vou guardar o outro para depois, para ganhar tempo aqui. Mas eu quero fazer uma ação prática aqui. Uma ação prática. Eu quero orar por 2 situações aqui hoje que Deus colocou no meu coração. Primeiro, na vida financeira, profissional financeira de algumas pessoas. Segunda oração, na vida física. Pessoas que estão aqui nesta noite com algum problema físico. Nós vamos provocar milagres aqui. Isso aqui é um ensaio já para as noites de milagres, vai ser tudo assim. Cada noite um milagre diferente. Então, se você está passando por uma situação de privação na sua vida financeira, você precisa de uma intervenção, nós vamos provocar esse milagre hoje. E como nós estamos em família, sem constranger você, não quero saber o que é, não precisa você falar nada, eu queria que você viesse aqui à frente. Você precisa de uma intervenção de Deus. Talvez você está num momento profissional e você quer um acesso. Você quer um acesso novo, você quer uma transição na sua vida, você precisa de uma intervenção de Deus, porque nós vamos praticar o que nós vimos aí. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós vamos ligar essa oração. Nós vamos unir aqui, aqueles que estão com a necessidade vão receber, e nós que estamos com capacidade, um momento diferente, nós vamos interceder por vocês, e Deus vai tocar a sua vida, e Ele vai abrir os céus, porque nós vamos ligar a nossa oração com a tua. Você já está pedindo isso, você já tem procurado isso, então nós como igreja, nós vamos praticar o que Jesus mandou nós fazermos. Tudo o que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Então Ele vai mover os céus sobre você. Feche seus olhos, coloque as 2 mãos sobre o seu coração. Eu queria que você que está no seu lugar, estendesse a mão aqui em direção a esses irmãos. Estendesse a mão em direção a eles aqui. Eu quero pedir para o Daniel, vem aqui por favor. Quero pedir para que você faça essa oração, abençoando a vida desses irmãos, abençoando. Vai orando já, não espera o Daniel começar não, vai orando. Senhor, eu ligo esta oração, eu abençoo meus irmãos, vai clamando a Deus. Pai amado, nós queremos hoje, papai, declarar que as portas dos céus estão sendo abertas agora na vida de cada um aqui profissionalmente, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, alcance cada um, Senhor. Abre as portas, ó Pai. Derrama a tua bênção, Senhor. Eu creio que tu pode fazer os milagres hoje, Senhor. Então, eu clamo, Pai, que eles possam tomar posse daquilo que o Senhor tem separado para cada um, Senhor, e que de forma sobrenatural a tua prosperidade, a tua unção, aquela promoção que não estava acontecendo, agora ela vai sair, Senhor. Aquele trabalho, papai, que estava sendo esperado, perseguido, ele está acontecendo agora, Senhor. Nós estamos lidando agora, papai, toda provisão, toda prosperidade, todo sucesso profissional, em nome de Jesus, ele vai acontecer de forma sobrenatural, Senhor. Eu declaro, papai, pelo teu amor, pela tua infinidade de prosperidade, seja derramado agora, papai. Abre as portas, Senhor. Destrava os negócios, Senhor Jesus. Nós te clamamos, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa de forma sobrenatural. Que as pessoas possam tomar posse agora, Senhor. Liga no coração de cada um. No coração de cada um, Senhor, está as respostas.
nós afirmamos, ó Pai, ligamos aqui no céu, ligamos na terra, Senhor, a Tua provisão. Está sendo ligada agora, então, que eles possam receber, que eles possam crer, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Creiam agora, clamem agora e receberão. Clamem agora, agora é a hora de receber, em nome de Jesus. Recebam, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Envia o teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, diga: eu recebo. Eu ligo esta oração, a oração dos meus irmãos, porque está escrito que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu vou continuar, Pai, esperando esta transição acontecer, estas portas se abrirem, e eu quero estar atento. Aguça minha mente, Sim, meu Deus. ilumina o meu entendimento, Abre, Senhor. para que eu possa enxergar Aleluia. o teu agir na esfera celestial, Oh, Deus. aquilo que tu estás fazendo já nos céus, Sim, Senhor. traga aqui para a terra, Traz, Deus. em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Pai Celestial. Oh, aleluia. Aleluia, Bendito seja o nome da glória a tua Deus. glória. Pode voltar para o seu lugar, pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Segundo grupo de pessoas, você que veio aqui hoje com uma enfermidade no seu corpo, uma dor, algo que você está precisando de uma intervenção, um milagre na sua saúde, És o Deus que vem aqui sabe à frente, todas as nós vamos enfermidades. orar por você, nós vamos ministrar sobre você cura e vitória, em nome de Jesus. Agora eu queria que você virasse para a igreja, por favor, virasse para lá. E vocês que estão aqui, que são ministros, vocês vão escolher alguém. Vocês vão escolher. E como é que vocês vão orar agora? Esse aqui é o Flávio, esse aqui é o Alexandre, esse aqui é o Tarek, o Sérgio, Pedro, seu nome eu esqueci, André, Ivan, Mônica, Haroldo. Você vai perguntar os nomes, você já sabe. Você vai perguntar para eles assim: sobre o que você quer que eu ore? E você vai orar especificamente. É o joelho do Flávio, um exemplo. Então você vai botar a mão no joelho do Flávio assim e vai dar uma ordem. Você não vai pedir: Senhor, se for da tua vontade, Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, Ele já disse, Ele deu uma ordem para nós: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, e nós vamos trair o céu para a terra aqui. Então, escolha alguém, vem aqui e ore especificamente. Faz uma oração. Eu não vou orar no microfone para que ele possa ouvir a sua oração. Que ele possa ouvir a sua oração. Em nome de Jesus. Hoje o meu milagre vai Alexandre, chegar. Eu vou